Olá, sou o Carlos Carneiro, discente do curso de História da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e junto com os meus colegas Karen Xavier e Juarez Martins, abordaremos nessa aula a colonização da América e as múltiplas visões. Essa proposta do vídeo aula faz parte da disciplina de História da América 1, ministrada pela professora Heloísa Monteiro, como requisito avaliativo da terceira unidade. Nosso objetivo é apontar a vocês a conquista da América e levá-los a refletir sobre o domínio dos mares e as formas de organização política dos europeus e indígenas, sinalizando os conflitos, a dominação e a contribuição, aliás, e a conciliação entre eles, né? Dessa forma, perpassamos pelas resistências indígenas, invasões e a expansão na América pelos europeus, é claro. Desejamos que vocês consigam perceber a ação dos europeus, as razões mercantilistas e o domínio do mundo atlântico, e assim analisar os impactos da conquista europeia na América para os povos e identificar as formas de resistência dos povos indígenas, dos povos nativos, né? Sabemos que nessa aula não daremos conta de elucidar todo o processo da colonização da América e de como os povos indígenas do Brasil resistiram e resistem para manter a cultura e as suas etnias, né? O que faremos enquanto futuros docentes é uma provocação para que você, enquanto estudante, aguce a curiosidade e busque em outras plataformas e fontes mais informações e assim possa ampliar seus conhecimentos acerca do assunto. Nós subentendemos que vocês têm muito ou algum conhecimento sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil, né? E como foram as primeiras relações entre os colonos e os povos nativos. Primeiro, é preciso que a gente desconstrua aquela ideia de que o Brasil foi descoberto. Isso é um equívoco didático, né? Pois os portugueses, ao desembarcar aqui, logo se depararam com os diversos povos nativos. Eram indígenas com hábitos diferentes em relação aos costumes, né, a cultura da sociedade europeia. E por isso, pejorativamente, os portugueses, os europeus, classificaram os nativos como selvagens, índios, né? Tudo isso foi construído de forma cultural, né? Fontes históricas nos mostram, nos revelam que os indígenas foram historicamente construídos nas crônicas e também pelas cartas, como, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, por representações marcadas pelas perspectivas colonialistas, em decorrência de seus apagamentos e exclusões. Por isso, eles não podem ser reduzidos a essas representações, mas foi assim, infelizmente, que a historiografia nos apresentou. Por isso, essa aula, né, vem problematizar as representações e discutir as condições de produção do conhecimento sobre a América e os povos indígenas na literatura e nas crônicas coloniais e assim rever as condições de produção das representações dos povos nativos no cenário da conquista da América, buscando romper, né, com a universalização e a naturalização das imagens dos indígenas e europeus na história, trazendo novos olhares, novo debate e outras reflexões. Vemos que em alguns livros didáticos, livros especificamente de história, ainda permanece formando pelo viés dos saberes eurocêntricos, que constroem uma verdade, né, sobre os povos indígenas e a América colonial, ao enunciar
e fazer circular representações preconceituosas a respeito do passado e identidades indígenas. Esses livros, né, também possuem o poder de reiterar representações que funcionem como matrizes e efeitos de práticas e concepções que criam identidades diferentes, desigualdades, hierarquias e exclusões sociais. Era muito comum, né, a troca de cartas e crônicas entre os navegadores, viajantes e exploradores. E não foi diferente com os colonizadores, que chegaram na América e aqui no Brasil. É fundamental que nós, enquanto professores, utilizemos as mais diferentes fontes para ilustrar os temas tratados nas aulas de história, para melhor problematizar, confrontar e gerar condições de reflexão, questionamento e produção crítica. Pois um só documento, enquanto fonte histórica, pode tirar a voz de outros indivíduos, de outros seres, né? Desse modo, o professor de história deve adotar procedimentos metodológicos que trate as crônicas, as cartas, como objeto de pesquisa histórica, como a voz dos sujeitos históricos, né? Você entendeu? Compreendeu o porquê que a gente tem que confrontar e trazer os documentos e fontes para não ficar uma única voz, né, sendo dito pela sua perspectiva. Compreende então o equívoco didático que foi o ensino de história em nossa formação inicial, na formação básica, né? Então, ao nos depararmos com um documento antigo, como muitas crônicas espanholas e a própria Carta de Pero Vaz, né, devemos questionar: para quem foi dito? Para quem foi escrito? Quem disse? Onde? Quando? E por quê? Todas essas questões são trilhas que nos levam a refletir e confrontar o que já sabemos com o que é dito pelos estudiosos, pesquisadores que não se cansam de produzir conhecimentos por meio da ciência.